Fala, galerinha, investidor milionário, tudo bem com vocês? Galerinha, passando um pouco mais da minha experiência aqui, vou explicar para vocês por que não se deve ter medo de arriscar, galerinha. Por que a gente não deve ter medo de arriscar? Para a gente se basear aqui em grandes autores, eu quero me basear neste livro aqui, galerinha. Você nasceu rico, mas o autor é o Bob Proctor. E Bob Proctor, no capítulo 7 desse livro, chamado Arriscadores, ele fala um negócio, galerinha, muito interessante, que vale a pena a gente trocar ideia aqui sobre isso que ele comenta no livro. Primeiramente, galerinha, quem são esses arriscadores? Galera, todo arriscador é aquele que tem um sonho, que tem um objetivo e que ele não mede esforços dentro dos parâmetros de honestidade para atingir aquele determinado objetivo, galerinha. E neste livro ele fala o seguinte: todos nós somos arriscadores natos, todos nós nascemos como arriscadores natos. E isso é muito importante porque dentro de você aí, dentro de mim, dentro de você, tem sim essa característica de arriscadores. Nós temos essa característica de arriscadores. Com o passar dos anos, a gente perde essa característica. A gente vai perdendo essa característica, por quê? Porque a vida vai dando porrada na gente mesmo, vai dando muita pressão contrária e a gente vai tentando atingir os nossos objetivos e acaba que vão ficando difíceis e parece que tudo é como se você estivesse nadando contra a maré, é um negócio complicado para você sair daquele zero ali, daquele estado zero, e aí você vai começando a ficar com medo e tudo que você ganha você fica com medo e tal, e trazendo para os investimentos, galerinha. Quem é de vocês aí que não tem medo de arriscar? Eu tenho certeza, galerinha, que pelo menos 80%, coloca nos comentários aí, 80% tem medo de arriscar. A galera prefere ficar na zona de conforto, galerinha. Porque essa zona de conforto, ela é uma maravilha. É um lugar quentinho, você dorme até a hora que você quiser, não tem muita obrigação com nada e você não se cansa. E essa zona de conforto é maravilha para a maioria das pessoas. Só que se você quer crescer, se você quer sair da vida que você está levando e mudar o patamar, você vai ter que arriscar. Só que tem duas questões. O risco, que é o risco controlado, e a gente pode chamar aqui de risco racional, e tem também o risco descontrolado, que é o tal do risco irracional. Qual que é a diferença dos dois? O primeiro, galera, é o risco controlado, é aquele que se você fizer algo, você não vai ter consequências desastrosas. Você pode até, se não der certo, ter certas consequências, mas ela não é aquele risco total para você. Agora, o risco descontrolado, e depois eu vou dar um exemplo desse risco controlado, mas nos investimentos, mas o risco descontrolado, galerinha, é aquele risco totalmente irracional de você cometer, porque se der errado, você vai perder muito. Por exemplo, você juntou aí nos seus anos a quantia de 100 mil reais. Aí você vai para um cassino
E você vai lá e aposta todos os seus 100 mil reais. E o risco de você perder tudo é imenso. Imenso. Então, jogos de azar são totalmente... Esse risco aqui é totalmente descontrolado. A chance de você perder é muito grande, então não vale a pena você arriscar. Se você for pro tudo ou nada, as chances são altas de você quebrar. Mesma coisa nos investimentos é você fazer day trade de mini índice, mini dólar. O pessoal deve conhecer muito isso daí. Se você for colocar muito dinheiro, seu dinheiro todo, sem uma gestão de risco pré-definida, vai ser um risco descontrolado. As chances de você perder tudo ali em menos de 1 minuto é imensa. Então, não valeria a pena. Agora, o que é um risco controlado, galerinha? Dando exemplos aqui para os nossos investimentos. O risco controlado é aquele, galerinha, que você analisa a situação, entende exatamente o que está acontecendo ali por trás, mas se der errado, você não quebra, você não zera tudo. Ou seja, não é recomendação, é só um exemplo. Ou seja, você vai comprar ações de Petrobras. Certo. Petrobras é uma empresa lucrativa? Até os últimos 4 anos aí era uma empresa super lucrativa. Pagadora de dividendos? Pagou muitos dividendos, volume altíssimo, altíssimo. Quais as chances dessa empresa quebrar da noite para o dia? Baixas, mesmo com o atual governo, que já tem um histórico aí que todo mundo sabe. A gente não vai falar de política que não tem nada a ver com isso, é mais para a gente entender o exemplo. Mas mesmo assim, acreditamos que a empresa não vai quebrar. Então, por exemplo, a gente tem um patrimônio de 10 mil reais. Se a gente analisou toda a situação financeira da empresa e a gente chegou a uma conclusão de que essa empresa provavelmente, grande chance de se permanecer aí aberta e dando lucro por vários e vários anos, nosso risco aqui é controlado, é um risco racional. Mas mesmo assim, se a gente analisou certinho e essa empresa ela tem grande chance de dar bem e tal, e subir os valores e dar mais rentabilidade para todos os acionistas, mas se ela quebrar, pode acontecer? Pode, as chances são mínimas, mas pode acontecer. Só que dentro desses 10 mil reais, se você investir parte do seu investimento, por exemplo, 2 mil reais, o seu risco aqui está controlado. Você perdeu os 2 mil reais. Você perdeu os seus 2 mil reais, se a empresa quebrar, beleza, quebrou, você perdeu os 2 mil reais, mas você ainda tem 8. Então, o seu risco é um risco totalmente racional. Então, galerinha, vamos lá, vamos para um exemplo prático que você precisa entender para que a gente possa responder essa pergunta. Por que não devemos ter medo de arriscar? Imaginemos o seguinte, galerinha. Você hoje mora num local que você não tem interesse de permanecer aí por muitos anos. Você queria morar, por exemplo, na beira da praia, num apartamento legal na beira da praia, e ter um carro bacana, uma família legal, filhos onde você pode proporcionar para eles um certo conforto, e para você e para sua esposa, para o seu esposo, uma vida onde vocês podem ir para bons restaurantes, podem viajar, e que o seu emprego, galerinha, pague 3, 4, 5 vezes a mais do que você está agora, ou que a sua empresa deslanche e o faturamento aumente aí 10, 15 vezes mais do atual. Vamos responder essa pergunta então. Por que não devemos ter medo de arriscar? O risco, partindo do princípio de que o risco é um risco racional,
certo? É um risco racional, onde você não vai jogar na mesa all-in, ou tudo ou nada, mas você vai fazer a seguinte reflexão para ver se faz ou não sentido ter esse medo aí de se arriscar. Dividir aqui entre se der errado e se der certo. E você precisa pensar o seguinte, olha só, vamos colocar aqui no primeiro exemplo. Eu quero um emprego que me pague 5 vezes mais do que eu estou ganhando. Quais são as atitudes que você vai precisar realizar para você conseguir esse emprego? Vamos lá, vamos pensar aqui. Primeiro, você vai ter que se profissionalizar. Você vai ter que estudar mais em relação às suas funções, em relação ao que você tem que fazer nessa empresa. Você tem que avaliar se dentro da sua empresa tem sim perspectiva de crescimento, se tiver positivo. E galerinha, isso aqui é fundamental. Sempre entregue mais do que você está sendo pago. Por que isso? Você entregando mais cedo ou mais tarde, os seus chefes vão observar você como um potencial próximo gerente ou próximo chefe. Por quê? Porque você entrega muito mais do que é exigido. E com certeza o chefe ou algum superior seu vai te olhar como uma pessoa que pode ser muito mais eficiente porque ela executa mais. Às vezes isso pode até demorar na prática. Às vezes pode até demorar o chefe ficar naquele negócio lá de querer te passar mais coisas, mas se você continuar fazendo mais do que pedem, chegando no horário certinho, com certeza alguém vai reconhecer você como uma pessoa capacitada para uma próxima fase. Mesmo que você ganhe pouco hoje, galerinha, mesmo que você ganhe pouco, sempre entregue mais. Se, e aí escute isso, se não for os homens que vão te retribuir, Deus vai dar um jeito para te retribuir, porque é pura questão de tempo. Se você entrega mais, você tem que ganhar mais. E se não vai ser na lei dos homens, com certeza na lei de Deus isso vai acontecer. E mais cedo ou mais tarde, outras portas, se não for nessa sua empresa atual, outras portas se abrirão. Então nunca esqueça, galerinha, sempre entregue mais. Beleza, e partindo do princípio de que você fez tudo certinho, trabalha muito, estudou, se capacitou, melhorou, mas e se der errado? Você se esforçou, fez tudo que você pôde, você trabalhou melhor, você produziu mais, você é uma pessoa com mais capacidade, só que lá dentro do seu trabalho passou um ano e ninguém reconheceu. E aí a gente reflete o seguinte, se der errado você só melhorou. Você arriscou, pagando cursos, estudando, melhorando a sua qualificação, você entregou mais para a empresa, mas você não teve nenhuma retribuição em relação a isso. Nenhuma porta aparentemente ali abriu para você. Então você poderia considerar isso que deu errado. Mas você arriscou. Você arriscou de uma forma racional, só que essa forma racional de arriscar, você só ganhou. Mesmo que seu salário não tenha aumentado, você só ganhou. Por quê? Porque agora você tem o conhecimento. E nessa empresa pode ter dado errado, mas outras portas poderão abrir. Agora, e se der certo, galera? E se esse risco aí de você acordar mais cedo para poder estudar, acordar mais cedo para poder fazer um curso e melhorar os seus conhecimentos, acordar mais cedo e entrar mais cedo no trabalho para você produzir mais, mesmo não sendo pago, mas com aquela sempre ideia de
que se você entregar mais, consequentemente alguém vai te mudar da sua função para você poder ter uma remuneração melhor. Se der certo, galera, se der certo, você saiu de um salário X para um salário maior do que esse que você está recebendo, galera. Então por que a gente tem medo de arriscar? Por que a gente tem medo de fazer o que tem que ser feito, sair da zona de conforto? Não faz sentido, galerinha. Se você quiser tomar uma atitude conforme o risco, um risco específico, você tem que avaliar. Se der errado, eu não perco tudo. Tem coisas que até você ganha quando dá errado. Mas e se der certo, você explode para a vida, galera. Agora, galerinha, vamos falar por que não devemos ter medo de arriscar, mas agora no assunto investimentos. Pensa comigo aqui. Eu tenho um sonho de comprar um carro tal. Carro legal, bacana, bonito. E esse é o seu sonho. E é interessante que você sonhe alto. Não sonhe com um golzinho não, mesmo se você hoje tem uma bicicleta. Sonhe com um carro legal. Sonhe com um carro aí acima dos 200 mil reais. Vamos colocar um carro, uma Evoque, por exemplo. Vamos sonhar com um carro legal. E você tem esse sonho, você trabalha, mas você tem medo de investir. Porque o seu medo é aquele de perder dinheiro. Então, simplesmente, galera, você se paralisa. Coloca o seu dinheiro na poupança, acha que está ganhando, na verdade está perdendo. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas acha que está ganhando e no final das contas está perdendo para a inflação. E aí você não tira o seu dinheiro da poupança achando que todo mês está rendendo ali uma mixariazinha, tá bom. E não tá, galera. E não tá. Mas vamos supor o seguinte, você quer esse carro e este livro que eu falei para vocês, Você Nasceu Rico, ele é interessante porque ele faz a seguinte reflexão, galera. Toda vez que você sonhar com algo e você traçar alguns objetivos que poderão fazer com que você concretize aquele algo, vem em você talvez um receio de que de repente vai dar tudo errado. Mas você nem sabe por que vai dar errado, você simplesmente ouviu falar que não, mas se eu investir em bolsa, um amigo colocou dinheiro lá, perdeu tudo. Mas meu pai lá atrás investiu, perdeu tudo, eu que não vou mexer com isso. Mas você só ouviu falar, você ainda não estudou, você ainda não analisou direitinho, você não assistiu os nossos vídeos e de outros muito bons aí que tem no YouTube. E você simplesmente foi levado por uma informação que você nem sabe de onde veio. Mas vamos supor, galera, que você comece a ter curiosidade sobre o assunto bolsa de valores, sobre opções, você comece a ver um vídeo meu aqui no canal, ver um vídeo ali de outro cara, ver um vídeo ali de uma mulher que é da área financeira, e você começa a pensar o seguinte: essas pessoas estão ganhando dinheiro. Por que eu, que sou igual àquele outro lá, não está ganhando? Justamente por conta de você ter medo de arriscar. E o seu medo, nesse caso, pode ser um medo que faz com que você se paralise e não tenha nenhum tipo de atitude em prol daquilo ali. Só que, a partir do momento que você começa a estudar, começa a se interessar de verdade, o seu medo vai diminuindo. Seu medo vai diminuindo. E quando você estiver preparado para dar o segundo passo, aí é que vem esse quadro aqui, se der errado ou se der certo. Galerinha,
Se você investir com responsabilidade, analisando as empresas, os fundamentos, se der errado, o que pode acontecer, galera? Se der errado, você perdeu aquele seu dinheiro investido. Se der errado, galerinha, você não vai ter mais aquela grana, mas você vai continuar no seu emprego. Você simplesmente não vai ter mais aquele dinheiro para comprar aquele carrão de 200 mil reais, por exemplo. Se der errado, galerinha, você perdeu seu tempo estudando, mas você, em contrapartida, ganhou conhecimentos e de repente lá na frente você pode dar outro passo e tentar acertar. Se der errado, galerinha, sua vida continua. Se der errado, galerinha, você não perdeu tudo, porque você nunca vai arriscar tudo em um só lugar. O seu risco é controlado. Você não arrisca no tudo ou nada nos investimentos. Você arrisca de forma controlada. Você vai diversificar a sua carteira, vai ter renda fixa, vai ter renda variável, pode ter um pouquinho de criptomoedas, você vai ter investimento em dólar. Tá entendendo? Então, se der errado em algumas ações do Brasil, vão ter as ações dos Estados Unidos. Se der errado nos Estados Unidos, você vai ter a renda fixa. Se der errado a renda fixa, aí o Brasil acabou, né? Porque renda fixa sempre vai render. Mas, se der errado, galerinha, de todas as, por exemplo, você compra uma ação da Disney e a Disney fale. Do nada a Disney faliu. Você perdeu o seu capital investido na Disney. Mas você tem outras ações. Você tem, por exemplo, Tesla. Não é recomendação. Nem eu tenho Tesla. Mas não é recomendação. A gente compra, nem de venda, nem de nada. Mas para a gente refletir aqui. Mas aí você tem Microsoft, você tem Google, você tem Oracle e você tem Sony. Eu nem tenho essas ações que eu falei, mas só para a gente refletir. E aí a Disney quebrou. Você perdeu o dinheiro da Disney, mas você não perdeu das outras. Então o seu risco é controlado. Por que você tem medo de arriscar se o seu risco é controlado? Isso tudo é num cenário se der errado, galera. Se der errado. Agora, botando na balança o errado, o que deu errado, mas e se der certo, galera? E se der certo? E se você comprou uma ação e ela se valorizou? E se você comprou uma ação e ela pagou dividendos e deu mais dinheiro para você comprar mais ações e cada vez mais você tem mais patrimônio investido e mais isso gera renda passiva para você e mais isso faz com que você experimente não ter a obrigação de trabalhar no emprego que você está. E se der certo, galerinha, você vai ter uma renda passiva cada vez maior e com certeza os seus sonhos vão se expandir. Esse carro de 200 mil pode se transformar num carro de 300. Ou você pode mudar o seu sonho de ter carro e você agora busca uma renda passiva que é o dobro do seu salário atual. Se der certo, galerinha, você vai viver uma vida espetacular. Se der certo, galerinha, você vai poder viajar mais, você vai poder ir nos lugares que você sempre sonhou, você vai poder comprar aquela televisão top que você sempre quis, você vai morar num lugar onde você sempre quis morar. Vocês estão vendo essa foto aí atrás? Essa é a foto da varanda do meu apartamento, galerinha. Galerinha, se der certo, você vai viver uma vida maravilhosa. Você vai ter mais e mais conhecimentos. Você vai poder ajudar todas as pessoas próximas, os seus parentes, os seus filhos, sua mãe, pai. Se der certo, galerinha, você vai ter mais respeito por parte dos seus próprios amigos, vão te respeitar mais, vão te pedir conselhos. Se der certo, galerinha, você vai estar sendo abençoado cada vez mais com sabedoria do alto.
Se der certo, galerinha, o seu padrão de vida muda. Se der certo, galerinha, você vai ter mais tempo para cuidar de você e de quem você ama. Olha o tanto de coisas boas que, se você não tiver medo de arriscar de forma racional, vai dar tanto mais coisas boas e muito mais vantagens para a sua vida do que se der errado. Porque se der errado, sua vida está aí, continua. Se não deu certo em tais investimentos, você estuda mais, se coloca em outros investimentos. Você começa tudo novamente. Você tem saúde para começar novamente, você tem um emprego para começar novamente, você tem conhecimento para começar novamente. Você, nesse caminhar todo, você aprimorou os seus conhecimentos. Então, por que temos medo de arriscar? Eu sugiro que, quando você for fazer isso na prática, essa sua reflexão, você coloque aí a imagem do que você quer e do que você sonha. E trace uma linha aí horizontal e uma vertical. De um lado você vai colocar se der errado e vai listar tudo que, se você fizer tal coisa, por exemplo, investir, porque eu quero falar sobre investimentos. Se der errado, o que eu vou perder? E vai listar tudo que você vai perder. E se der certo, você vai listar tudo que você vai ganhar. E aí você compara, e aí você no final vai perceber que ter medo de arriscar, e se seu risco for racional, não é o risco da ruína, não é aquele 0 ou 100, é o risco controlado. Mas se você arriscar, caso dê certo, você vai colher muito mais. E eu me despeço de vocês com esse vídeo, mostrando essa foto aí atrás. Sempre foi o meu sonho morar na beira da praia. E por ter este sonho, eu arrisquei, risco controlado, mas se desse errado, eu continuaria morando onde eu morava antes, teria o meu emprego normalmente, teria fixados todos os conhecimentos que eu carreguei ao longo desses anos, não teria nenhum risco de ruína, do tipo, não tenho mais nada, virei um miserável, vou ter que morar na rua e passar fome, nenhum tipo de risco desse. Agora, se der certo, galerinha, como está dando certo, olha o que eu vejo todos os dias quando eu acordo. Essa paisagem que vocês estão vendo hoje, porque isso é uma foto real. Todos os dias eu vejo esta paisagem. Por quê? Porque eu nunca tive... Quando eu entendi, de que não precisava ter medo de arriscar, porque o que eu perderia se desse errado era bem menor do que eu ganharia se desse certo, eu excluí o medo de arriscar da minha vida. E hoje eu levo em consideração sempre, quando eu vou entrar em algum negócio, qual é a probabilidade disso dar certo ou errado, mas se der errado, o que eu perco? E se esse perder não for algo que vá me fazer ficar miserável, ou algo que prejudique a minha saúde, a minha vida, ou algo que prejudique a saúde de quem eu gosto, das pessoas que estão perto de mim, isso aí eu não faço. Então o meu medo é o medo, que a gente leva em consideração, que é o medo racional,
que é um medo que não é o risco total de você simplesmente falir. Agora, se der certo, você vai viver uma vida incrível. Galerinha, eu vou ficando por aqui. Essa reflexão foi legal, foi importante para que vocês analisem aí a questão do medo de arriscar. Deixa aquele joinha maroto pra gente. Segue a gente aí no YouTube, lá no Instagram aí 10 Million. E deixe seus comentários aí que eu vou responder um por um. Vamos pra cima, galerinha. Vamos pra cima. Valeu!